Semana passada eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre o Shinsuke Nakamura. Naquela ocasião ele tinha feito um combate muito bom, ele eliminou 3 nomes em uma Gauntlet Match, valendo a oportunidade pelo título universal. Então ele derrotou nomes como Rey Mysterio, Baron Corbin e Daniel Bryan. No vídeo que eu fiz, eu abordei as qualidades e os defeitos dele e cheguei à conclusão se ele teria ou não chances de ainda ter sucesso na WWE. Eis que semana passada o seu parceiro Cesaro também faz uma grande prestação no SmackDown. Ele luta contra o Daniel Bryan, eles têm uma grande luta e ele também vence o líder do movimento Yes. Então eu pensei, se eu fiz um vídeo a respeito do Nakamura, por que eu não posso fazer um vídeo também em relação ao Cesaro? Então vamos falar sobre o Cesaro, é muito interessante. Antes disso, pessoal, não se esqueçam de deixar o joinha caso vocês tiverem gostado daquilo que eu falei. Então, no final do vídeo, se eu lembrar também, eu vou lembrar vocês de dar outro joinha. Minha cabeça tá péssima hoje, vocês nem imaginam. Mas vamos falar do Cesaro, tá legal? O Cesaro é um nome muito interessante, porque desde que ele entrou na WWE, os fãs sempre pedem oportunidade para o Cesaro. Desde quando ele nem sequer era apenas Cesaro, ele era Antônio Cesaro. Vocês lembram disso? Ele tinha uma gimmick onde ele atuava junto com a Xana e ele falava vários idiomas diferentes. Era muito bacana. Cesaro sempre foi um lutador muito querido pelos fãs. Foi campeão americano, mas rapidamente foi se tornando um lutador esquecido e as pessoas sempre acabavam pedindo uma oportunidade para ele. Eis que, depois da sua parceria com Jack Swagger e Zeb Coulter, Cesaro tinha uma chance de subir para níveis mais altos quando ele se aliou ao Paul Heyman, mais precisamente no Raw pós-WrestleMania 30, lá em 2014. Só que, infelizmente, essa parceria não chegou a ser o que muitos fãs imaginavam. O próprio Paul Heyman, em entrevista, disse que aquela união só serviu para o Paul Heyman relembrar que o Brock Lesnar existia após a quebra da streak do The Undertaker, já que o Brock Lesnar era um part-timer. Então, o Paul Heyman sempre acompanhava o Cesaro para falar que My client Brock Lesnar conquered The Undertaker's undefeated streak in WrestleMania. Então, foi apenas para isso, a parceria não deu certo e tudo piorou, já que no final daquele ano, o Cesaro devolveu o troféu que ele havia ganho na WrestleMania 30. Sim, a primeira Andre the Giant Memorial Battle Royal na WrestleMania foi vencida pelo Cesaro. E ele foi devolver esse troféu. E ele fez uma promo muito ruim. E isso deixou extremamente decepcionado os oficiais da WWE. Parecia que naquele momento a carreira do Cesaro ia por água abaixo. Ele fez uma parceria com o Tyson Kidd. O Tyson Kidd se lesionou, foi obrigado a se aposentar. E o Cesaro seguiu uma carreira solo como babyface. E foi aí que o Cesaro conseguiu se ascender ainda mais. Porque através de grandes lutas, principalmente contra o John Cena, o Cesaro foi pegando uma popularidade muito grande. Cesaro Station, vocês lembram disso? Os fãs estavam totalmente do lado do Cesaro naquele momento. Em 2015, para vocês poderem entender mais ou menos em que época eu estou falando. Só que ele se lesiona, certo? Se eu não me engano, ele se lesiona. Ele se ausenta por algum tempo. E ele só regressa no Raw pós-WrestleMania 32. Em 2016, volta com um pop absurdo. Ele volta num combate múltiplo, onde o vencedor enfrentaria o campeão da WWE, Roman Reigns. Ele não consegue ganhar a luta, mas recebe uma grande reação dos fãs em seu retorno e faz uma grande apresentação. Ele continuou sua carreira com seus altos e baixos, mas aquele ano mesmo de 2016 ele entra numa rivalidade com o Sheamus e eles acabam criando o The Bar. Depois a carreira solo do Cesaro acabou, ele até separa do Sheamus, mas aí ele tem um curto período em carreira solo e já ele aí encontra um novo tag team partner, o Shinsuke Nakamura. Eis que a última prestação do Cesaro no último SmackDown deu uma esperança para os fãs que agora sim ele poderia ter mais uma vez uma oportunidade para ser, quem sabe, um main eventer. Mas o que eu acho? Eu acho que o Cesaro poderia ser um main eventer da WWE. Antes disso, deixa eu falar para vocês o que eu acho do Cesaro, tá bom? O Cesaro, no meu ponto de vista, e eu tenho que ser extremamente sincero para vocês, desde que ele entrou na WWE lá em 2012, que passou por várias gerações, a geração que tinha CM Punk, a geração que tinha Seth Rollins, Sami Zayn, Dean Ambrose, Dolph Ziggler e tal, todas as gerações que o Cesaro passou, pra mim, ele sempre esteve no top 5 de melhores wrestlers da WWE.
O Cesaro em ringue é simplesmente sensacional. Ele é o pacote completo. Ele tem tudo que um wrestler deveria ter. Ele é extremamente forte, ele é técnico e ainda por cima, além de ter uma boa estatura, consegue até fazer coisas que high flyers geralmente fariam. O Cesaro é um pacote completo, é uma máquina de wrestling. Todos os lutadores que você considera bom, você sempre imagina como esse lutador se sairia enfrentando o Cesaro. Fala que não é verdade. Então, o Cesaro é uma máquina. Mas o Cesaro, infelizmente, ele tem grandes defeitos que, no meu ponto de vista, não iriam permitir com que ele fosse um main eventer. Eu não acredito que o Cesaro poderia dar um bom main eventer. Porque ao contrário do Shinsuke Nakamura, que tem muito carisma, mas não pode se consolidar no evento principal graças às suas limitações no inglês, o Cesaro fala muito bem o inglês, mas ele tem uma péssima mic skill, ele tem um péssimo acting. Claro que acaba que melhora um pouquinho, mas acaba que no final não faz muita diferença se ele sabe falar inglês ou não, porque o Cesaro ele ainda não consegue construir uma rivalidade. Se vocês puxarem para o histórico da WWE, vocês vão perceber que os grandes lutadores geralmente são grandes oradores. Hulk Hogan, Stone Cold Steve Austin, The Rock, John Cena, Triple H, ou mesmo Randy Orton, que apesar dos seus tempos de jovem lutador, não era um orador tão bom como nos dias de hoje, né? Mas continua, Daniel Bryan, Seth Rollins, CM Punk, certo? E o Cesaro ele tem esse problema. O Cesaro ele é desprovido de personalidade. E no mundo da WWE em si, eu estou me referindo ao main roster, o Cesaro não tem aquilo que é necessário para se estabelecer como um main eventer exatamente por causa do que eu acabei de dizer. Ele não tem personalidade. Qual é a gimmick do Cesaro? Qual o personagem do Cesaro? Quais são as características do Cesaro que o diferenciam de outros lutadores? Vocês entenderam? Então, graças a isso, o Vince McMahon não vê no Cesaro um potencial main eventer. E por mais que o Vince seja extremamente odiado por dizer algo assim, eu também concordo com ele, certo? Mas qual que é a minha solução? Esquecer o Cesaro? Obviamente não. O Cesaro tem talento. Ele só não tem o que é necessário para ser um main eventer, mas ele não precisa ficar totalmente sumido. Até porque o Cesaro foi destaque no ano de 2015, numa época que tinha John Cena, numa época que tinha Seth Rollins, numa época que tinha Sami Zayn, na época que tinha Dean Ambrose, certo? Ele conseguiu ser destaque naquela época. Então, o que eu faria com o Cesaro? Eu faria ele seguir uma rivalidade com o Shinsuke Nakamura, uma rivalidade breve, certo? Os dois não conseguem promover uma boa rivalidade. Eles iriam lutar, o Cesaro ia fazer uma grande prestação na luta, perderia e teria o seu momento de redenção. Para mim, o Cesaro deveria tornar babyface. Depois, o Cesaro poderia, sei lá, se mudar para o Monday Night Raw, enfrentar o Bobby Lashley pelo título, vence o título americano e se torna o top face do mid-card do Monday Night Raw. Entenderam? Por que babyface? Bom, porque, como eu disse, já que o Cesaro não tem muita personalidade, já que ele não tem muito carisma, a gente tem que focar no ponto forte dele, a sua ring skill. Os momentos onde ele mais conseguiu atrair a atenção do público foi lutando. Então, tratem de torná-lo um babyface. Mas não do nada. Primeiro façam ele perder para o Nakamura, façam ele ter um momento dele de redenção e façam ele derrotar alguém extremamente grande, como é o caso do Bobby Lashley, que vem extremamente over. Então, o Cesaro derrotando o Bobby Lashley e se tornando um campeão americano no Monday Night Raw, lá para o meio do ano, seria para mim o momento ideal para o Cesaro. Ele não ficaria esquecido, ele seria campeão de alguma coisa, ele poderia entregar grandes combates, ele sempre poderia estar pelo menos participando de eventos principais do show do Monday Night Raw, poderia fazer o que faz de melhor, lutando, e os fãs sem dúvidas ficariam muito felizes com isso, certo? Então, se fosse eu a bucar o Cesaro, eu faria exatamente isso, certo? Mas essa é a minha opinião, talvez você discorde. Talvez você não gostaria de ver ele participando nem sequer do mid-card, ou talvez você discorde de mim, você acha que seria possível bucar o Cesaro para ser um main eventer. Basta vocês colocarem aqui nos comentários que eu vou ler com muito prazer, pessoal. Não se esqueçam, ó, lembrei, não se esqueçam de deixar o joinha de vocês, caso vocês tiverem gostado da minha análise a respeito do Cesaro. E eu espero vocês aqui no próximo vídeo. Até a próxima, pessoal. Tô trocando até de mão. Tchau!